Gente, toda vez que o Grêmio joga com um sistema com 3 zagueiros, a gente já imagina que o Grêmio vai sofrer, que o Grêmio vai esperar o seu adversário vir para cima para tentar num contra-ataque. Só que a partir do momento que o Renato coloca um Galdino, que não tem uma característica de velocidade, coloca um Cristaldo, que é aquele jogador que não consegue desempenhar como deveria, aquele jogador que deixa a desejar, Soares, que já não tem mais aquela característica da velocidade como um dos seus pontos principais, o Grêmio acaba ficando sempre no seu campo de defesa, com raríssimas exceções. O Grêmio começou o jogo contra o Atlético Mineiro até com 2 boas oportunidades, uma com o Reinaldo e uma com o Soares. Só que a partir daí, o Atlético Mineiro dominou todo o jogo. Edenilson, Paulinho, o Hulk acharam espaços no Grêmio justamente pelo meio, onde Carbajo mais uma vez deixou a desejar, e justamente em cima de Reinaldo. Reinaldo, hoje a gente pode dizer, foi o pior jogo de Reinaldo no Grêmio até agora. Porque o Reinaldo, ele virou uma avenida para o Atlético Mineiro desfilar durante todo o primeiro tempo e o segundo tempo também. Todas as jogadas do Atlético passavam pelo lado do Reinaldo e do Carbajo, que também estava atuando por aquele lado ali, e de certa forma ele acabava sendo o responsável também, porque quando o Carbajo saía para tentar contribuir com o Reinaldo na marcação, deixava o meio livre, e aí o Atlético dominava o Grêmio dessa forma. A bola queimava no pé do Grêmio, o Grêmio não tocava na bola, enquanto o Soares, isolado lá na frente, tentava uma coisa e outra, tentava buscar a bola daqui e dali, mas não tinha velocidade para sair. Aos 24 minutos, o Zaratio, ele cruza a bola em cima justamente do Reinaldo, e o Arana, ele acertou um chutaço de raríssima, olha, muito difícil acertar, mas ele acertou, e foi um belo gol de todo o mérito do Atlético Mineiro, fez um baita de um gol, mas justamente em cima do Reinaldo, como eu disse para vocês, a Avenida Reinaldo estava ali à disposição e eles usaram. O Atlético continuou com mais posse, tentando buscar o segundo gol. O Grêmio não conseguia se encontrar na marcação, não conseguia sair jogando, não tinha uma velocidade para tentar o contra-ataque. O Grêmio não era apático, não era aquele Grêmio que a gente já viu em algumas vezes que não tentava, que não mordia. Não, o Grêmio até tentava, só que o Grêmio era desorganizado, a defesa do Grêmio era desorganizada, sabe? Era um Grêmio assim, ó, que parecia que estava jogando junto pela primeira vez. E isso passa pela mão do treinador, isso passa pela mão do Renato. Porque enquanto a gente teve o Atlético Mineiro tirando 2 dias de folga, agora durante a data FIFA, o Felipão deu segunda e terça para os jogadores, na quarta-feira voltaram a jogar. Isso da outra semana. Ou seja, teve ali 5 dias daquela semana, mais a outra semana completa para treinar, e aí foram jogar contra o Grêmio. Enquanto o Grêmio treinou durante 3 dias praticamente, aí foi o gol 4, e aí teve aquela volta, aquela questão toda de física e tudo mais, e aí sim voltaram a treinar de verdade na terça-feira agora. Então já perde aí o Grêmio que não tinha Bruno Alves, o Grêmio que não tem já Jeromel, o Grêmio que não tem Rodrigo Eli, não é uma defesa que joga sempre juntos, então o Grêmio perde, o Grêmio perdeu ali também. Vijaçante também, o Grêmio não tinha Vijaçante, então o Grêmio precisava treinar o sistema defensivo, precisava de tempo. O Grêmio teve esse tempo, só que o Grêmio não treinou. O Grêmio não treinou. Justamente o que o outro lado fez, o Grêmio não fez. E ficou escancarado no jogo de hoje. Então não é uma questão de sorte, uma questão de ser melhor, não. É organização. O Grêmio poderia ter perdido para o Atlético, mas a questão organização ficou escancarada hoje. Ficou escancarada a quem quisesse ver. E por óbvio também a forma de jogo do Reinaldo, que também acabou contribuindo bastante para a derrota do Grêmio. Junta tudo isso, um Cristaldo que não entrou em campo. Ele estava lá na escalação, mas para mim ele não entrou em campo. Eu não vi o Cristaldo em jogo, tá? Não vi o Cristaldo em jogo. O Carbajo, mais uma vez, muito mal, como eu disse para vocês, quando saía para ajudar o Reinaldo, acabava deixando uma avenida. Quando ele voltava pro lugar dele, o Reinaldo proporcionava essa avenida, e é uma questão do Carbajo também, porque ele errava muitos botes, errava muitos passes, então o Carbajo também não estava bem, além do Reinaldo acabar tirando ele da posição dele. Aos 45, vamos lá, o Grêmio teve um escanteio,
A bola ainda acertou a trave, mas não conseguiu levar mais nada além disso de perigo no primeiro tempo. Na saída ainda, o Fábio ele deu uma entrevista para a TV e ele chegou a dizer que o Grêmio não podia jogar daquele jeito, não podia estar daquele jeito, era um Grêmio lento, precisava conversar e principalmente precisava ter coragem para jogar. O Fábio falou isso na televisão, depois no intervalo de jogo. Então, vocês já imaginam como é que estava o vestiário, cobrança do vestiário. No intervalo, o que o Renato faz? Ele faz aquelas substituições que a gente já está acostumado, aquela substituição de praxe do Renato. Ele tira um jogador lá de trás e coloca a velocidade, justamente o que faltou no primeiro tempo. Ele tira o Bruno Vini, deixando o Grêmio com um sistema com 2 zagueiros, coloca o Nathan Fernandes de um lado, e ele tira o Cristaldo, que eu não vi jogar, confesso para vocês, no primeiro tempo, e coloca o Ferreira. E aí o Grêmio começa a ter velocidade, o Grêmio começa a ter protagonismo no primeiro tempo, na primeira parte ali do segundo tempo, aliás, perdão, na primeira parte do segundo tempo. E aí o Grêmio começa bem, o Grêmio começa pressionando, o Nathan Fernandes quase conseguiu fazer o seu gol ali no primeiro minuto, o Ferreira também chutou, fez o goleiro fazer uma boa defesa também. Só que a partir do momento que o Renato ele coloca o Grêmio pra frente e tira um zagueiro, o que o Felipão observa? Opa, peraí, ele me deu mais espaço. Ele me deu mais espaço. O que o Felipão faz? Ao invés de colocar o Atlético pra cima, não, ele coloca o Atlético pra trás e deixa o Grêmio vir. Quando o Grêmio vem, o Felipão, mandava o Atlético Mineiro pra frente. Justamente o que aconteceu. Num desses contra-ataques, na pressão que o Grêmio fazia, né, o Igor Gomes, ele abre com o Hulk, e aí o Hulk entrou dentro da área. Todos os defensores do Grêmio foram marcar o Hulk numa desorganização, como eu disse para vocês. O que aconteceu? O Zaratio acabou ficando livre e o Hulk, por óbvio, abre com o Zaratio. O Zaratio marca o 2-0 para o Atlético Mineiro. Aos 13 minutos, o Reinaldo ele sai para dar um bote e aí, nessa saída do Reinaldo, o Kahneman vai pro lugar do Reinaldo para tentar fazer a vez dele, fechar o espaço dele, só que o Kahneman deixa o espaço dele mesmo, dele próprio, vazio. E nesse espaço vazio, o Hulk marca o terceiro gol do Atlético Mineiro, fechando então a conta do jogo. Aos 19 minutos, o Renato, ele tira o Galdino, coloca o Nathan Pescador, e aí o Nathan, vocês sabem qual a característica do Nathan, é nada vezes nada dentro de campo, ele não consegue criar uma jogada, ele não dá um chute, o Nathan é um jogador praticamente a menos. Eu confesso para vocês, o Renato ele fala muitas vezes nas entrevistas que não coloca o Luan, porque o Luan ainda não tem aquele ritmo de jogo, não tem aquela característica, mas eu vou dizer para vocês, tira o Galdino, tudo bem, tá cansado, coloca o Nathan Pescador, coloca o Luan então, pelo menos o Luan tá ganhando ritmo. Que é a mesma coisa. O Nathan dentro de campo não cria, não marca, não ajuda em absolutamente nada. Aos 30 minutos o Renato, ele começa a empilhar atacantes. Ele tira o Carvalho e coloca o André Henrique. E quem era o marcador dessa turma toda? O Nathan Pescador, só que o Nathan ele não cria. Então ficou lá o André, ficou o Nathan Fernandes, ficou o Ferreira, ficou o Soares, só que ninguém abastecia esse pessoal todo. Ninguém abastecia, era uma jogada individual, talvez, quem sabe, se der, chegaria. Com o Atlético fechadinho, com um passo atrás, tentando buscar sempre o contra-ataque, foi o que aconteceu, era passo pra cá, passo pra lá, passo pra cá, e terminou aos gritos de olé. E os jogadores do Grêmio até no final do jogo ficaram meio revoltados com os jogadores do Atlético, porque eles estavam tocando pro goleiro, enquanto a torcida gritava olé e tudo mais, mas faz parte do jogo, tinham que ter reclamado então, quem sabe, com o técnico deles. O técnico é quem fez, na minha opinião, todo esse espetáculo para o Atlético Mineiro. E aí ficou assim, o Soares ainda acertou uma bola na trave no final do jogo, mas terminou assim 3-0 para o Atlético Mineiro. Gurizada, esse jogo, ele trouxe pro Grêmio uma das marcas mais, como é que eu posso dizer para vocês, perigosas, talvez não, porque o Grêmio tá numa posição considerável do Atlético, mas uma marca bem preocupante, podemos dizer assim. Porque o Grêmio, ele tem a 4ª pior defesa do campeonato. Ele só perde pro Santos, ou ganha, talvez, sei lá, do Santos, tem a pior defesa, o América e depois o Curitiba. E aí vem o Grêmio com a sua 4ª pior defesa. O Grêmio já tomou nessa temporada 53 gols.
2 gols a mais do que tomou em 2021 quando caiu para a Série B. Durante todo aquele ano que o Grêmio só ficou fora da zona de rebaixamento na primeira rodada, o Tricolor tomou 51 gols. E ainda restam 3 rodadas para terminar esse Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma noção. O Renato, ele acaba se justificando, dizendo que é um time muito ofensivo, um Grêmio que faz muito gol e ele não se importa, enquanto o Grêmio fizer muito gol e tomar gol também, ele não se importa se fizer mais gols. Mas eu digo pra vocês, e no próximo ano? Como é que isso vai acontecer? Eu não sei, sinceramente. O Grêmio hoje é o 5º com 59 pontos, pode ser ultrapassado pelo Bragantino, que também tem a mesma pontuação, e joga neste momento com o Internacional. O Inter estava ganhando o jogo por 1-0, a ver como esse jogo vai terminar. Se o Bragantino vencer, ultrapassa o Grêmio fica na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, indo então para a pré-Libertadores. O próximo confronto do Tricolor é na próxima quinta-feira, às 19 horas, contra o Goiás, na Arena, em Porto Alegre. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber a tua opinião aqui embaixo sobre o jogo entre Atlético 3, Grêmio 0. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, pessoal.